O tema de hoje é o renascimento para a espiritualidade. Foi ditado pelo professor Rodolfo de Menezes. Cada um de nós encarnados, que recebemos nossas missões com o consentimento de nosso Pai e cumprimos com as nossas obrigações, se nos envolvermos com estes ensinamentos divinos e praticarmos a caridade, chegaremos ao desencarne em paz. Quando assim nos deparamos com a nova forma de uma existência em espírito, passamos por uma turbulência de choros e gritos daqueles que aqui permanecem. São os encarnados. Muitas vezes, isto causa preocupação àquele que desencarnou. Neste momento, as vibrações são grandes. De um lado, a beleza de todos aqueles que o receberam, e de outro, a agonia e o desespero daqueles que ficaram. Isso é o que acontece nos velórios, né? E aqui ele coloca aqui que se a gente estiver preparado, a gente vai chegar nesse momento em paz. E é bonito, né? A gente imaginar. A gente sabe que os que ficam choram, né? Mas imaginar que os que estão lá estão em festa, né? Pelo retorno, né? Daquele espírito. A gente tem que comparar como o nascimento de uma criança. A alegria do nascimento, de receber a criança com saúde, com beleza, com uma normalidade. Tanto a mãe como a criança vinha ao mundo trazendo alegria. Então a gente tem que comparar dessa maneira. Aqui a gente chora porque está perdendo, acreditamos que estamos perdendo. Mas quando chega do outro lado, é a alegria daqueles que faz parte do nosso grupo familiar nos receber. Eu acredito que quando vai se preparar para o encarne, o reencarne, também existem espíritos que ficam lá tristes por perder a presença. Eu acredito também, eu acredito sim. Porque se você está convivendo lá numa família, né? Porque a gente volta para o mundo espiritual e convive com a nossa família espiritual, se a gente estiver preparado e tudo. E daí, na hora que está preparado para voltar, essa família lá também deve ficar triste. Mas o Peregrino está dizendo uma coisa, que quando eu preparo para um retorno, ele é um preparo muito preciso. Todos da família recebem toda essa preparação, essa orientação. E eles acompanham esta evolução. Então, quando chega lá no ponto de serem, como é que chama? De reencarnar mesmo. De reencarnar, né? Quando ele é concebido, então é a hora que ele se desliga do mundo espiritual. E ele passa a pertencer ao mundo dos encarnados. As pessoas ficam tristes, guardam saudades, mas não com a tristeza que nós. Lá é o choro alegre, porque ele está tendo novas oportunidades de crescer. Passamos, assim, por alguns momentos de entendimento da vida espiritual, nos reiterando desta nova forma com as obrigações da continuidade dos nossos compromissos. Esse aqui ele está colocando quando a gente chega lá, né? Procurando sempre o caminho do entendimento, do aprendizado e da conformação, até o momento de darmos o início da execução destas obrigações na vida espiritual. Então, quer dizer que mesmo estando muito bem preparado, eu acho que ninguém está tão preparado que possa chegar lá e já começar a trabalhar, né? Precisa passar. Não existe nenhum encarnado, quando desencarna, ele está pronto para o trabalho. Ele passa por todas as etapas, tanto da abrigos, as escolas, hospitais. Perdão, o hospital vem antes da escola. A escola já é uma preparação mais finalizada. Então, mas ele passa. E até ele ficar liberado dos hospitais, que ele fica no hospital até ele se desintegrar de todas as amarras
da Terra. Aí ele começa a agir no plano espiritual. Entendeu? E mesmo para chegar no hospital, não é todo mundo que chega direto, né? Não. Porque a gente vê o quantos espíritos... Tudo é uma preparação, né? Conscientização, aceitação, passa pelos abrigos, aí assim vai indo. Porque a gente vê espíritos que chegam aqui, a gente já viu espíritos de mais de 500 anos de desencarnado. E não E saiu. ainda estava perdido. E não saiu do lugar ainda. Então quer dizer que não passou pelo hospital ainda, né? E nem pela conscientização. Se eles estão perdidos aqui é porque não conseguiram. De acordo com a pureza dos sentimentos, no desencarne, recebemos com um tempo maior ou menor estes ensinamentos e esta compreensão. É o que a gente falou agora, né? Razões que nos levam, de acordo com a forma de desencarne, ao hospital, para que ali aqueles irmãos que já estão a executar suas funções na caridade, no plano espiritual, vão assim nos conduzir à superação de nossas dúvidas, de nossos sentimentos inferiores e de nossas ações. Então quer dizer que até aqueles que estão lá no hospital, fazendo caridade, ajudando, também estão se preparando para o trabalho. Um exemplo tipo é o André Luiz no filme. Ele recaiu, tentaram de novo. Então isso daí porque o livre-arbítrio põe tanto aqui quanto lá. Porque não é assim, não, já passou por essa parte e já vai para outra. Depende é que diz, né? Menor ou maior tempo. Depende da evolução dos sentimentos. Até trabalhando no plano espiritual, que são as escolas, você pode ter uma recaída. Uma recaída, né? Razões que nos levam, de acordo com a forma de desencarne, esse que eu já... Depois, vamos seguindo as escolas, vamos para as escolas ou aos aprendizados, para servirmos ao plano espiritual. Assim, vamos nos preparando para as funções diversas. Vamos nos qualificando para as funções que são designadas para a nossa execução. Observando que todas as funções espirituais têm a mesma importância, o mesmo valor, e quando executadas com firmeza, com fé e determinação, nos engrandece, nos fortalece e nos prepara para uma nova etapa. Se houver a permissão para uma nova reencarnação, que essa reencarnação possa ser para resgates de compromissos não cumpridos, por menor que eles sejam, ou para compromissos por opção própria. Se reencarnamos para a missão de caridade, passaremos por turbulências escolhidas com a permissão e a proteção divina, para servirmos de exemplo para a humanidade. É a evangelização em direção à fé. Aqui, ele coloca aqui, né? Que a gente pode reencarnar para resgates de compromissos não cumpridos, pode ser pequenos ou grandes, para compromissos por opção própria. Então a gente sabe que são aqueles que voltam, nem tinha resgate, mas volta porque quer fazer caridade. Né? Casos que a gente... Uns acontece igual aqui, peregrino, assim por diante. Outros preferem voltar. Como se diz, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, tudo isso bem por compromissos por opção própria, né? Aqui diz, se reencarnamos para a missão da caridade, passaremos por turbulências escolhidas. Então, a gente falou outro dia, e eu vou repetir aqui para o peregrino confirmar, que quando a gente faz essa opção de caridade, a gente passa por muitas turbulências. E, às vezes, as pessoas de fora, né, parentes, amigos, falam, depois que virou espírita, a vida dele virou um rolo. É doença, é morte, problema financeiro, tudo acontece com aquela pessoa depois que ele virou espírita. O peregrino está dizendo uma coisa aqui muito importante. Jesus precisava vir à Terra?
Mas por opção. Ele foi um que fez totalmente por opção. Ele precisava passar as perseguições, as dificuldades que ele passou? Ele não tinha resgate. Não. E ele veio para nos mostrar, para nos ensinar que aqui é um lugar que nós estamos nos preparando para o plano espiritual. E é o que coloca aqui, né? Para servirmos de exemplo para a humanidade. Exatamente. Ele, acima de tudo, foi o grande exemplo para a humanidade, né? Os encarnados que passam por essa existência sendo bons e compreensivos, porém lutadores e conquistadores de espaço, de poder e de enriquecimento, acreditam que a força dessas conquistas estão neles mesmos. Estes irmãos subestimam os compromissos assumidos em seu reencarne. Acreditam que tais regalias, tais compromissos e tais conquistas, que no longo de sua existência formaram poderio, são conquistas próprias. Chegam ao desencarne sem executar a missão real e as obrigações assumidas. Então, são aquelas pessoas que vêm com compromisso. Para que cumpra esse compromisso, é dado a ele dons, né, de descobrir inventos, descobrir remédios e conquistar até poderio mesmo. Mas, em vez de usar isso em benefício da humanidade, ele usa em benefício próprio, achando que aquilo ali é conquista dele, é direito dele, né? Então, é esse que chega ao desencarne sem executar a missão real e as obrigações que assumiram, né? No momento do desencarne, até consegue visualizar os irmãos espirituais, os familiares e até amigos que vieram lhe encontrar, mas não valoriza. Ainda está com aquele sentimento de poder e de superioridade, em razão das conquistas conseguidas e não aproveitadas. Então, quer dizer que todo mundo que desencarna recebe a presença dos parentes para vir buscar, mesmo aqueles que desencarnam por suicídio, por... Todos. Porque existe um sentimento de compaixão aqui na Terra. A pessoa se suicidou, por exemplo. Está todo mundo fragilizado com aquele ato. Então não deixa de ser uma compaixão. Quando ele chega, existem todos aqueles que faz parte da família para ajudar, para amparar, para proteger. Mas ele não consegue ficar. Porque ele tem outro caminho a se percorrer. Ele está muito perdido. Ele pode até ver, mas ele nem consegue acreditar que aquilo está acontecendo porque ele está tão perdido. Ele não se sente naquela... Ele nem sabe que morreu, né? Exatamente. Ele ainda acha que está. Passa por um período, a partir do momento de desencarne, de turbulência. Né? Essa situação, da pessoa não entender o que está acontecendo, né? A profundidade de tentar os contatos com os encarnados, tentar os envolvimentos e a continuação de ser o poderoso, faz com que a grande maioria permaneça nos lugares em que sempre esteve. Então é aquilo que a gente vê, pessoas ricas não conseguem se desprender da fazenda que tinha, do sítio, da casa, né? Então fica ali tentando se comunicar com os encarnados. Com os encarnados. Porque ele não consegue se desprender Exatamente. do poder que ele tinha. É que a gente vê que muitos espíritos que voltam, né? Que vêm até a casa aqui, porque eles ainda estão lá no mesmo lugar, ainda se acha rico e poderoso e ainda se acha dono daquilo, né? E uns até atrapalham quem está dando sequência naquela situação. Né? Porque nem sempre ele fica satisfeito com o que está acontecendo Exatamente. na propriedade dele, né? Subestima toda a espiritualidade que permanece em sua volta, aguardando a conscientização de sua forma em espírito. Quer dizer, ele nem dá bola para aqueles espíritos que estão ali tentando ajudar, tentando conduzir, né? Ele também não liga, ele não enxerga, ele não consegue. Neste período, dá-se início a um sofrimento por não mais exercer o poder, por não ter mais o respeito e a obediência de todos aqueles servidores.
Neste momento surge o desequilíbrio, a inconformação e a falta de fé. Por inconformação, toma a decisão de interferir na execução de seus sucessores, dominando, alterando o conceito, o entendimento e a execução da continuidade do seu poderio. É aquilo que se falou agora, né? Exatamente. Ele quer se envolver com os que estão lá, às vezes filho, às vezes, algum parente que está tomando conta, ou pessoas que compraram mesmo aquele imóvel, aquele bem dele. Ele quer tentar fazer a cabeça para fazer as coisas do jeito dele, né? Ele pode não concordar com o que estão fazendo, né? E acabar interferindo. Este desencarnado pode tomar o lugar de um impostor e até de um obsessor, na tentativa de restabelecer e conquistar seu poder. Este comportamento pode prejudicar os desencarnados ou até os encarnados, envolvendo a todos em revolta, descontentamento, desconfiança, causando desequilíbrio daquele que os sente, quer dizer, aqueles que estão lá tomando conta, né? Então isso, ele pode vir tomando lugar de um impostor. Pode. Ou até de um obsessor. É que é muito importante a gente entender uma coisa. Um camarada ruim, que é dominante, ele não enxerga os seus subordinados. Então ele não enxerga o que todos estão fazendo para ele. A mesma coisa no plano espiritual. Se ele foi e ele é um dominante, ele não vai enxergar ninguém que quer ajudar ele. Porque ele se acha acima de tudo isso aí. E por ele ser dominante, ele pode, aqui diz impostor ou obsessor, mas ele pode formar grupos. Pode. Espíritos inferiores. Pode, porque sempre a gente fala puxa-saco, não é? Às vezes numa empresa tem os puxa-saco. A mesma coisa. Ele pode atrair aqueles que querem pegar a sua... Até formar uma quadrilha. Pode, mesmo, pode. Né? Ele como dominante, pode. Mandando os outros fazer o serviço, né? Exatamente. Porque isso é o que mais acontece, tanto na Terra como na vida espiritual. É porque a gente já viu casos assim que chega um espírito aqui, incorpora e tal, e ele diz, eu sou só um, lá tá cheio, e não sou eu que mando. Me mandam fazer as coisas, a gente já viu esses casos, né? Isso então, é comum, é muito comum. Essa situação, né? De um dominante levar um grupo e ficar numa casa, num local, fazendo mal para a família inteira, né? Ao receber as forças da espiritualidade, é encaminhado a lugares apropriados, que pode e consegue doutriná-lo, enfraquece o desencarnado e alivia aqueles encarnados. Então, esses lugares apropriados, nós podemos considerar a nossa casa como um lugar apropriado? Depende. Depende de como está as energias dentro daquela casa. Porque aqui diz que quando a força da espiritualidade vai pegar esse encarnado e vai levar para um lugar apropriado, onde ele vai ser doutrinado pela espiritualidade, enfraquece ele, conduz e faz a melhoria do encarnado. Então essa é a nossa função, por isso que eu disse, a nossa casa então se enquadra. Se enquadra, mas nós temos que entender que é nós que dizemos não. Se a gente aceita, a gente não vai conseguir. Não importa onde a gente esteja, pode ser dentro de casa, pode ser em qualquer outro lugar. Então nós temos que dizer não. E nós temos que aprender a fazer as orações que se forma essa muralha. É através do tratamento que os desencarnados são conduzidos, ou se tenta conduzi-los aos abrigos. Poderão lá permanecer até que a consciência e o arrependimento sejam proporcionados com a permissão de Deus. Muitos, através do livre-arbítrio, recusam essa permanência e retornam. É aquilo que a gente diz, eles são levados aos abrigos, mas eles não ficam amarrados nem presos. Se eles quiserem retornar, eles voltam e voltam até no mesmo lugar que estava, para fazer as mesmas maldades que fazia, porque eles não quiseram evolução, né? Porque eles estão exercendo o livre-arbítrio. Assim, se aprofundam na destruição do equilíbrio,
enfrentando os lamaçais e o vale dos destruidores, aprofundando-se cada vez mais no desequilíbrio. Assim, permanecerão até que recebam a permissão do arrependimento e visualizem os irmãos. Estes irmãos de luz, que desde o momento do desencarne, permanecem com as mãos estendidas para amparar. Neste momento sublime, serão levados ao entendimento e à consciência de toda a trajetória de encarnado e de suas responsabilidades não cumpridas. Toda aquela carga novamente lhe será cobrada em uma nova existência. Quer dizer que desde que desencarnou, mesmo ele estando perdido, vagando, os irmãos estão próximos com as mãos estendidas, esperando só que ele se conscientize e se arrependa para ser resgatado. Exatamente. Ao dar início ao processo da preparação do aprendizado, estará novamente participando de seus trabalhos, de suas responsabilidades no plano espiritual. Ficarão aguardando uma nova oportunidade para o cumprimento de suas responsabilidades. Chegam ao desencarne sem o merecimento da proteção, mesmo assim, Deus, na sua imensa misericórdia, ainda concede irmãos de luz para amparar. Quer dizer, o que a gente falou antes. Não importa quando chegou, né, no mundo espiritual, sempre vai estar amparado. Em momento algum nós estamos desprotegidos. Mas se vocês pararam para fazer uma comparação, quando é que alguém falou que nós não estamos acompanhados por um espírito de luz? Nosso anjo de guarda. Em momento nenhum ele nos deixa. A gente é que não vê, a gente é que não sente, mas isso é acompanhado. E no plano espiritual é intensificado isso, para esse acompanhamento. Porque daí não é um só, né? Aí são vários. Tem vários querendo, daí nesses vários tem pessoas que conviveram conosco, familiares. Aí faz parte da equipe, né? Aí são trabalhadores. Eu acho até que eles também têm essa opção de ficar, né? Eu acho que eles não são obrigados a ficar com esse ou com aquele. Mas eu imagino que a própria misericórdia concede que parentes terrenos que já estão no plano espiritual o acompanhem também. Porque às vezes pode existir um reconhecimento, né? Eu imagino, o Peregrino não está falando nada não, mas eu imagino isso. O reconhecimento faz a pessoa querer mudar, né? Querer se arrepender, né? Porque se você percebe que tem uma pessoa ali, um pai, uma mãe perto de você, só isso já te emociona e já faz querer mudar. Né? Exatamente. E isso acontece muito, por exemplo, aparições de pessoas da família mais evoluída e eles voltam ali no estágio para que aquele enxergue, para que ele visualize que já tem gente acima dele, que ele tem que trabalhar para subir as escadinhas e alcançar esses parentes. A gente vê isso no filme Nosso Lar, no filme. A mãe, né, do André Luiz, ela estava em outra esfera, mas ela volta para poder se encontrar com ele, né? É verdade. E até bonito demais. Força, né? Os filhos que passaram por esta existência de encarnado, praticando sempre o mal feito, a interromper vidas, ao desejo de pertences alheios, aos desencontros dos irmãos com boa fé, aos extravios de conduta ou desvios e ao envolvimento dos vícios, são seres de extrema maldade. Então aqui ele enumera todas as pessoas que fazem mal, né? Roubam, matam, desviam as pessoas para os vícios, né? Tem desvios de conduta de todos os jeitos, né? Se não houver o arrependimento profundo de seus atos no momento do desencarne, estes irmãos, cuja maldade o carregou para o plano espiritual, passarão a ser e a praticar
tais atos de quando encarnado. Se é aquilo foi ladrão, foi bandido, aquilo na Terra, quando o espírito chega lá, continua fazendo a mesma coisa. Né? Mas o que eles vão roubar lá? Então, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai induzir outras pessoas a fazerem isso. Né? Porque ele não vai envolver outro espírito no vício, mas ele vai envolver o encarnado. É verdade. Né? É verdade, então, é verdade. esses espíritos que faziam mal para os encarnados aqui, quando eles desencarnam, eles voltam e continuam fazendo mal para os encarnados. Porque esse é o jeito dele viver. É verdade. Poderão se envolver com os encarnados, aí ó, os conduzindo para aqueles mesmos atos praticados, fazendo com que esses encarnados cresçam com o poderio das trevas. Podem permanecer nas trevas milhões de anos terra, pela dificuldade do entendimento e da aceitação de que a força do nosso Criador é maior que a deles. Então é aquela situação que a gente vê em lugares em que os espíritos inferiores prometem, né? Prometem dinheiro, poder, e as pessoas se envolvem. E até ganham, até um determinado ganham. Por isso, eles influenciam as pessoas a acreditarem, né? Que vão ficar ricos se fizer isso, aquilo, para eles, né? Então, é uma forma também de conduzir para o erro, né? Todo irmão, no estado de espírito, deve procurar sempre fazer a caridade, a todos os momentos. Assim, perceberão que tudo é conduzido com muita simplicidade, com muita humildade, com muita caridade, com muito respeito, com muito entendimento e com muita fé. Então, quer dizer que todos os desencarnados deveriam seguir esse caminho. Mas a gente já viu antes que muitos demoram milhões de anos para poder entender. Mas aí, se a gente fazer uma comparação, nós aqui na Terra, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que está sendo explicado. Uns têm maior facilidade, outros têm menos facilidade. Outros não gostam daquela evolução, porque às vezes o trabalho é mais intenso. E outros, às vezes, está com preguiça e não quer nada. Então, tudo isso tem uma certa semelhança de situações diferentes, mas, de certa forma, é mais ou menos equilibrada. Só assim irá se livrar daquela carga de responsabilidade que carrega e passará a receber a bênção do esquecimento, se preparando para o momento de uma nova reencarnação. Então, só com o trabalho, com a dedicação, isso lá no mundo espiritual, é que a gente vai se desprendendo, se livrando daquela carga, né, de sentimentos que acho que a gente deve chegar lá ainda, né? E vai começar a receber bênção do esquecimento, porque a gente tem que esquecer tudo que aconteceu para lembrar, primeiro lembra, né? A hora que chega lá tem que lembrar para poder ter entendimento do que ficou para trás ainda. Exato. Mas na hora do reencarne, esquece tudo que já passou. Acho que eles passam a borracha em cima da nossa memória, né? Nestes caminhos, precisamos entender que damos início em nossas responsabilidades desde o momento da nossa concepção. Com firmeza de fé, mesmo sem saber o caminho a seguir, muitas vezes, por falta de orientações de nossos condutores, a intuição e a consciência nos conduzirá sempre na luz, sempre na caridade, sempre na humildade e sempre na simplicidade. Quer dizer que a gente nasce, já começa a se preocupar com essa evolução, né? E com fazer a caridade. Então a gente vê crianças, né? Tão pequenas e aí já estão preocupadas, né? Com o sentimento daquelas pessoas que estão perto. Você deu o exemplo aí da sua neta, tá? Já está trabalhando na caridade. Porque ela já estava preocupada com você, mas também estava doando boas energias para aqueles que estavam perto de você. A gente vê histórias da menininha do Belchior, né? Que percebe um ambiente que não está bem, quer dar passe nos pais. Então, quer dizer, já nasce, já foi concebida querendo fazer a caridade, querendo ajudar, né?
E mesmo às vezes num lar que não orienta, né? Às vezes a firmeza é tanto de fé, né, daquele ser que chegou, que mesmo trabalhando, morando numa residência que as pessoas não se preocupam com isso, ainda continua com esses gestos de amor, de compreensão, querendo se doar, né? A fé sempre nos acompanhará. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Professor Rodolfo de Menezes. Que material, né? Quem que tem isso? Um texto lindo, não é? Um texto que a gente precisa ler assim como a gente leu, parando, conversando, para poder entender, porque às vezes lendo sozinha a pessoa não tem esse entendimento. Mas é aquela situação de entender o que acontece com a gente depois que a gente sai daqui. Mas como a gente tem que se preparar para aquele momento da saída. E é aqui que a gente tem que se preparar. Quer dizer, a gente tem oportunidade, né, diariamente de fazer a caridade, não é só na casa, né? É na vida, é no dia a dia. Porque assim é que a gente está se preparando. E é isso, o caminho de todos é esse, é o desencarne. Não tem outro retorno, né? Não tem como voltar para o mundo espiritual sem desencarnar. Né? O Peregrino está dizendo uma coisa aqui, que até os pastores pecam. Então, é uma coisa, e a gente vê tanto, né? Vê tanto. Às vezes até a gente, né? E todos nós passamos pelo umbral. Todos. Agora, no momento que uma pessoa de um coração imenso, às vezes no ato que ele morre, ele tem qualquer probleminha, ele passa por aquele momento no umbral. Mas que não tenha nada, 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 nada. Ele fez parte dessa existência. Mas em alguma maneira que ele teve que usar, de certa forma, uma força para se conquistar o que um necessitado ou que um grupo necessitado precisa, ele às vezes age de forma não apropriada. E ele não deixa de passar pelo umbral por causa dessas ações. E a gente vê muito isso, né? Porque às vezes uma pessoa que é tão caridosa tem um desvio. Em algum momento. Não, aí ele chega numa prefeitura, ele chega num lugar, chega no outro, ele tenta arrumar dinheiro e não consegue, mas a fome está ali. E às vezes ele toma uma atitude e age de alguma maneira que não vem. Eu vi uma história de um pastor que ele ajudava todo mundo na igreja, mas todo mundo mesmo. Aí ele morreu e foi para o umbral. Aí ele ficou perguntando por quê, por quê. Aí veio só que era a consciência dele, e mostrou o que ele fez de errado. Ele não ajudou o pai quando estava enfermo, e pôs ele no asilo, abandonou no asilo, e não quis assumir um filho. E esse foi o erro dele, foi onde que ele foi. Vai mesmo. E às vezes jovem, né, teve um filho com alguém, não quis assumir. Às vezes aí nessa situação fala, não, mas eu estou muito ocupado fazendo caridade, eu não tenho tempo de ficar cuidando do meu pai, que precisa de uma assistência 24 horas. Mas eu tenho dinheiro, vou botar num asilo, eu pago, né? Ele vai ter tudo lá, tá? Então ele acha que fez tudo direitinho, né? Mas daí chega na hora que mostra, né? A pessoa pensa assim, vou direitinho pro céu, né? Só que eu vou aqui.